Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas, tem edificado, transformado, renovado, tem muitos testemunhos. E nós estamos fazendo esse último deste ano. Se Deus quiser, 2024 vai ter muita coisa boa aí no canal. Mas você que é novo e não conhece esse programa, está entrando aí por acaso, se inscreva no canal e nós vamos estar falando algo poderoso hoje. Então se prepare aí. Obrigado, apóstolo Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, pastor. Eu que quero agradecer por essa oportunidade. É uma honra poder estar com o Senhor aqui, poder estar com o seu público. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse dia. Esse programa nós vamos estar falando vários assuntos de algo sobrenatural, de unção, de poder. Então compartilhe para um amigo, para um irmão, para um familiar. Aquele que tem fome das coisas de Deus, compartilhe, porque vai estar tocando. Apóstolo Alexandre, como foi o seu chamado para a obra, para o ministério? Pastor, eu me converti no ano de 2007, aproximadamente aí 15 a 16 anos, mais ou menos, né? Onde eu tive um encontro com o Senhor e minha história mudou em um dia. Um dia eu tive um encontro em um culto, a minha história mudou. Eu era usuário de drogas, alcoólatra, e ali em um culto que eu fui, eu tive um encontro com o Senhor e a partir dali a minha história mudou. Já foi liberto ali na hora? Eu fui liberto instantaneamente. Eu fui no culto em um domingo, no momento do louvor, eu comecei a adorar ali, mesmo sem conhecer. Eu me lembro que naquela época aqueles retroprojetor, né? A gente ficava lá acompanhando as letras. Os jovens nem sabem o que é isso. E ali eu tive um encontro. Ali eu tive encontro com o Senhor. E eu me lembro que na segunda-feira eu levantei pela manhã para ir trabalhar e eu era um outro homem. Eu era uma nova criatura. Fui batizado ainda, questão de um mês já teve o batismo na igreja, eu me batizei. Com 1 ano eu fui levantado a diácono, com 2 anos fui levantado a presbítero, com 3 anos fui consagrado a pastor. Foi rápido, professor. Foi rápido, eu mergulhei. Eu mergulhei. Eu costumo até falar para as pessoas, eu falo assim, você quer saber qual o segredo de Deus agir rápido? É obedecer rápido. Né? Acho que o maior problema é a gente ficar tardando o propósito de Deus, né? Deus fala uma e a gente vai tardando aquilo. E quando a gente entende que às vezes muitas pessoas demoram para entender, né? E o Senhor ele vai trabalhando conforme a nossa atitude, conforme aquilo que nós vamos ouvindo e obedecendo, agindo, né? E ali com 3 anos eu fui consagrado a pastor. Com 5 anos de ministério, Deus me tirou do meu ministério. Eu só tive um ministério. A Igreja Apostólica Deus Forte, a qual eu sou pastor hoje, é o meu segundo ministério, né? Porque a igreja que eu me converti, fui batizado, fui discipulado, diácono, presbítero e pastor. E de lá eu saí e o Senhor me entregou, com 5 anos de convertido, a nossa igreja, que é a Igreja Apostólica Deus Forte. Olha, nome forte, né? Deus Forte. Deus Forte. Porque Deus opera de uma forma sobrenatural. Opera, pastor. Opera. Esse Deus é forte. E é interessante, o apóstolo Alexandre, ele fala da unção e ele tem até um curso ativando a unção. Vou perguntar, desde o começo do seu ministério já tinha essa unção? Aumentou? Como é que faz para ativar? Ou você já foi impactado desde o início com essa unção? Pastor, a unção ela é desenvolvida, né? A unção ela é desenvolvida. Eu costumo até falar, porque quando nós vemos Elias e Eliseu, ali em 2 Reis capítulo 2, onde Elias é arrebatado e a unção desce sobre Eliseu, aquilo ali não é resultado de um dia. Aquilo não é resultado de uma oração. Não é resultado de uma petição de Eliseu dizendo eu quero a unção dobrada, o espírito, a porção dobrada do teu espírito. Aquilo ali é resultado de anos. Aquilo ali é resultado de uma caminhada. E isso, Eliseu já vinha caminhando há anos com Elias. Então o que acontece ali é o desfecho. É o resultado de uma caminhada, né? Então a unção ela é desenvolvida. Né? Mas até pegando esse gancho, apóstolo, você tem uma mensagem, eu não vi. Eu separei para estar assistindo, já estou assistindo alguma mensagem. Você fala do manto. Não sei se tem a ver com esse texto de Elias. Sim. Eu não lembro, eu sei que é o nome bem grande, manto, que as capinhas bonito. Você acredita nisso, na transferência? Eu acredito. Acredito. Mas você não é algo instantâneo.
E eu acredito, né, que a partir do momento que há uma transferência, algo é ativado. Algo é ativado. Existem coisas que são ativadas imediatamente. Mas existem coisas que há um processo, né, pastor? Por que eu acredito nisso? Porque eu costumo falar assim, Moisés, ele teve que abrir mão das sandálias, né? O que o Senhor falou para ele quando ele se aproximou da sarça? Tira a sandália dos pés. Aí lá em Josué, capítulo 1, Deus fala assim para Josué, Josué, da mesma forma que eu usei Moisés, eu vou usar você. Em Números 34 diz que Josué saiu cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Só que em Josué 5, Deus fala para Josué, tira a sandália dos pés. Ou seja, você vai ter que renunciar ao que Moisés renunciou. Você vai ter o que Moisés teve? Você vai ter. Mas você também vai ter que abrir mão do que Moisés abriu. Então ele recebeu, Deus falou. E Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos nele. Ele recebeu a transferência. Mas Deus também exigiu de Josué o que exigiu de Moisés. Então eu acredito nessa ativação imediata. Eu acredito que a partir do momento que há ali uma transferência, algo é ativada. Mas eu acredito nesse caminho da renúncia que eu costumo falar. As pessoas costumam copiar o sucesso de alguém, né? Mas não se copia o sucesso. Para você ter o sucesso, você precisa copiar a trajetória. Você precisa copiar, como Moisés, né? Não adianta Josué querer ser como Moisés. Você precisa saber o que Moisés renunciou. Tá aí, é o que eu vou fazer. E nos dois casos que você falou, tanto de Eliseu andando com Elias, o Josué andando com Moisés, estava próximo, né? Sim, estava exatamente. próximo. Os dois casos estavam os dois próximos. Exatamente. E dessa unção, quando foi a... Vamos falar daquela primeira unção que te impactou, algo que te marcou logo de início, vamos dizer, algo aqui que chamou a atenção de algo sobrenatural da unção de Deus. Boa pergunta, porque quando o senhor falou aí, já me veio à memória, eu não preciso nem ficar procurando essa minha experiência, né? Eu iniciei o meu ministério como músico, né? Eu cheguei do mundo e eu já tocava no mundo, tocava violão. Cantava, né? E aí eu cheguei no evangelho e ali o meu primeiro ministério foi a música. Eu cheguei a gravar 2 CDs. Era líder do Ministério de Louvor. E logo quando eu cheguei, eu passei a admirar muito o cantor André Valadão. Até que houve aqui em São Paulo, ali no Espaço América, ali no Barra Funda, houve um evento do Abala São Paulo, que era dirigido até pelo apóstolo Sérgio Lopes, na época. Lá. O senhor chegou aí? Os 3 primeiros anos eu fui. Então, eu fui, se eu não me engano, em 2008. Não lembro. Em 2008. Os 3 primeiros anos. Pastor... Era muito forte. Era muito forte, era muito impactante. Ali eu tive algo foi ativado na minha vida nesse evento. E justamente no dia que eu fui, quem ministrou foi o André Valadão. E eu lembro que ele ministrando louvor foi uma unção liberada, mas tão poderosa. Eu tinha 1 ano de convertido. E aquilo ali mudou. A minha língua, as estranhas mudaram. A partir dali eu comecei a ministrar. Então tudo mudou naquele dia. Então ali eu fui impactado por aquela unção. Né? E algo que não estava nem próximo. Milhares de pessoas lá no púlpito. E naquele dia eu falei para Deus, Senhor, eu quero isso para mim. Eu não tocava teclado, eu só tocava violão. Quando eu vi ele tocando teclado e ministrando, eu fiquei impactado com aquilo. Pastor, a partir dali, o Senhor me habilitou e sem fazer curso nenhum, eu comecei a tocar teclado. Olha, então recebeu. Eu recebi. Eu recebi, né? E passei a tocar sem fazer curso, nada. Deus me capacitou, né? E o meu primeiro ministério foi esse, foi a música, compor, cantar, até que o Senhor começou a nos levar para a ministração, para o ministério pastoral, né? E depois o Senhor foi nos revelando, mas o início foi... E a primeira unção que realmente eu fui impactado foi essa. Eu vou falar uma pergunta polêmica. Você manda para um pastor aí. Você acha que tem pastor no pastoreio que está tendo muita dificuldade porque não tem unção de Deus? Ou não? Pastor, a unção, ela é essencial, mas também não é tudo, né?
devido porque, assim, eu já vi muito homem cheio de unção, mas não ter capacidade de administrar uma igreja. Sim. Né? E eu já vi homem, assim, não vou falar o contrário, mas nós já vimos muito caso, né, de homens que às vezes ele não tem aquela unção forte, né? Ele é um pastor simples, até a mensagem dele é simples, mas ele administra uma igreja, né? Nós já vimos muito caso assim, né? Tem um dom de administrar, né? Isso, então eu acredito, né, que é lógico, a unção ela é o que faz a diferença, né, pastor? E a Bíblia diz que a unção ela é um capacitador, né? A unção nos capacita para todas as coisas. Então acho que é impossível alguém administrar um ministério, conduzir um ministério sem a unção, né? Porque a unção é o que vai capacitar, né? O que vai fazer com que aquela pessoa desenvolva no ministério. Então sem unção não dá, né, pastor? Não dá. Não dá. E aí, falando de unção, ele está lançando esse é o primeiro. Pastor, esse é o meu segundo livro. Unção de Elias para esses dias. Unção de Elias para esses dias. Qual foi a revelação desse livro? A unção de Elias para esses dias. Muito bonita a capa. É fogo. É fogo, né? Qual é a revelação desse livro que levou? Pastor, esse livro aí, ele nasceu, né, alguns anos atrás. Eu estava andando numa rua aqui em São Paulo, ali na região da Penha, e um missionário, ele me parou na rua e começou a conversar comigo. Ele não me conhecia, ele se apresentou como missionário, e aquele homem começou a falar comigo, e eu vi que Deus estava usando ele para falar comigo, né? Ele começou a falar sem me conhecer, sem saber quem eu era, e de repente ele falou uma frase, ele falou essa seguinte frase: você acredita que a unção de Elias é real para esses dias? E quando ele falou essa frase, aquilo me impactou. Isso ficou na minha cabeça. E aí foi quando eu passei a estudar a história de Elias, a unção de Elias, as características dessa unção. E foi onde o Senhor foi me dando revelações no decorrer dos anos, né? E eu fui escrevendo, fui anotando algumas coisas. E este ano eu consegui passar tudo isso. Primeiro eu fiz um e-book, né? E aí acrescentei algumas coisas. Eu ainda tenho, já a próxima edição nós vamos já acrescentar mais. E aí nós lançamos aí a unção de Elias para estes dias. Mas o que fala tanto nesse livro, a unção de Pastor, Elias? eu trago acerca das características da unção de Elias e que essa unção vai se manifestar antes da volta de Jesus. Por quê? Baseado em Malaquias 4, onde ele diz: eis que eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é a volta do Senhor. E essa unção, por que eu acredito que essa unção é real? Porque ela não foi. Elias foi arrebatado, mas a capa ficou. Aquela capa, ela representa ali a porção que desce, a unção sobre a vida de Eliseu. Então, a unção permaneceu. Elias foi, a unção permaneceu. Que atua na vida de Eliseu. E depois também, quem vai se mover nessa unção é João Batista. Né? Tem pessoas que até falam, então quer dizer, que quando Deus fala em Malaquias, que Elias... vou enviar Elias novamente, então João Batista é uma reencarnação de Elias? Não, não é uma reencarnação, né? Na verdade, lá em Lucas 1, quando o anjo aparece para Zacarias, ele diz assim, acerca de João Batista: ele virá na virtude e no poder de Elias, ou seja, ele vai vir na unção de Elias. Unção de Elias. Né? Ele vai operar nessa unção. Então essa unção é real, essa unção é existente. E por que eu acredito que essa unção é real nesses dias? Porque João Batista, ele foi uma voz profética que preparou o caminho do Senhor. Eu acredito numa geração que vai preparar a volta. E é esse tempo? Esse tempo. Né? A nossa nação tem uma promessa, pastor. Né? É a promessa de um grande avivamento. O último avivamento. E eu acredito muito nessa promessa. E eu acredito que essa geração é o que está em Mateus 25, versículo 5, ali no versículo 8, que fala das 10 virgens. As 10 virgens é a igreja. 5 prudentes, 5 imprudentes. Né? E a Bíblia diz que todas elas dormiram, porque a unção não impede o sono, pastor. O fato de sermos ungidos não impede o sono, não impede a queda, não impede o pecado. Estava com azeite e isso. Né? Até eu costumo falar que para Deus, quem não tem azeite é imprudência. Para quem não busca a unção é imprudente. Quem não desenvolve a unção é imprudente.
Então é tão interessante que ali diz que uma voz, à meia-noite, uma voz clamava, o noivo está vindo aí. Essa voz. A Bíblia diz, Isaías profetizou, voz do que clama no deserto, que era quem? João Batista. João era uma voz profética que preparou a vinda. Ele preparou discípulos para Jesus, ele preparou um povo para Jesus. Agora, em Mateus 25, fala de uma voz, à meia-noite. A meia-noite é a última hora. A meia-noite é o último horário, é a geração da meia-noite, é a geração da volta de Jesus. E essa voz que vem clamando, que voz é essa? A voz que vem meia-noite, despertando quem tem e quem não tem. É essa geração que vai vir com uma unção poderosa para levantar também uma geração que tem azeite, mas que está dormindo. Despertar aqueles que Despertar. Né? Então eu creio nisso, né? Eu trago muitas evidências bíblicas acerca disso. Né? Para adquirir o seu livro, faz como? Pastor, hoje nós temos ele em PDF também, né? E pode estar... Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição esse livro em PDF. Isso. PDF que você pode adquirir também. Isso. Que aí põe um link, eu coloco o link, lembrei. Maravilha. E também ele tem esse curso Ativando a Unção, né? Vamos falar de outro curso que ele tem, se você quiser ativar essa unção, vou deixar aqui na descrição também, você pode adquirir. Nós estamos aí planejando, ele está aí, como fala, ele está derramando do conhecimento, da revelação, da glória que Deus tem de derramar na vida dele. Glória a Deus. E é interessante, pastor, a unção, a Bíblia fala que quebra o jugo. Quebra o jugo. Então, essa unção já tem se manifestado? Algum tipo de unção específica lá na igreja Deus Forte? Sim, pastor. Sim. Nós temos visto muito milagres, né? Muito libertação. Né? Nós temos presenciado realmente essa unção que despedaça o jugo, né? Vendo pessoas tendo uma vida transformada, né? Pessoas que chegaram de um jeito e hoje foram completamente mudadas, né? Transformadas pelo poder da unção. A unção é transformadora. Em apóstolo, você tem o curso de Provocadores de Milagres. Provocadores de Milagres. Como é que é para pessoa ser um provocador de milagre? O que precisa fazer? Pastor, a pessoa precisa ter ousadia. Ousadia? A chave é a ousadia. Ousadia. Né? Ousadia. Por um tempo, eu pedia para Deus me usar nos milagres, eu pedia para Deus me usar, eu queria ver as maravilhas de Deus, porém, eu orava, eu pedia. E eu nunca tive um mentor de perto, pastor. O meu pastor, ele é um homem de Deus, mas o meu pastor ele não era profético, ele não tinha um ministério profético. Né? Não fluía nos dons. Não fluía nos dons, né? Foi um pastor na minha vida que me encaminhou, mas ele não teve esse lado. Então eu passei a buscar isso em homens de fora, né? Mentores distantes, né? Através de livros, né? YouTube. E eu fui pegando as chaves, ouvindo, né? É lógico que quando você tem alguém próximo, você acaba recebendo isso de uma forma... E acelera, né? Isso, porque você pode perguntar, né? Você tem acesso... Ficar com a dúvida. Isso, você fica com a dúvida. É por isso que hoje as pessoas têm muita oportunidade, através das mentorias, através dos cursos que nós temos. Eu até falo isso no curso, porque eu trilhei um caminho longo para receber disso. Por quê? Porque como eu tinha mentores de longe, então eu ia pegando a chave de um aqui, ouvindo outro ali, né? Mas a gente não tinha algo tão específico, uma palavra direcionada, um ensinamento assim, ó, faz isso, né, pastor? Então, através dessas coisas, e o Senhor também foi me dando algumas revelações, e ali foi onde foi ativando isso, e eu entendi o que era ser um provocador de milagre. Eu entendi que eu precisava romper algumas coisas e usar a ousadia. Eu imagino que você estava entendendo assim, você estava orando para Deus fazer um milagre e ao mesmo tempo Deus estava esperando uma atitude sua. Exatamente. Acho que o comum das pessoas é isso, né? A gente ora, eu costumo falar assim, pastor, o Senhor me deu eu me lembro que uma vez uma das chaves que o Senhor me deu para isso, foi lá em Marcos 11. A Bíblia diz que os discípulos
ficar impressionado, porque um dia antes Jesus tinha amaldiçoado uma figueira. E no dia seguinte eles viram aquela figueira murcha, né? E aí Pedro falou: Senhor, a figueira que o Senhor falou, que o Senhor amaldiçoou, se secou. Jesus falou assim: se tiveres fé, direis às montanhas, erga-te, lança-te no mar. Então ali depois Jesus vai falar de oração, depois Jesus fala: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ali eu aprendi uma coisa: você se ajoelha para falar com Deus, mas você se levanta para falar com as montanhas. É forte isso aí. Entendeu, A chave. É a chave. Então, ali eu aprendi. Então, muitas vezes nós estamos falando com Deus o que era para falar com as montanhas. Deus me deu autoridade para mover as montanhas. E a gente fica pedindo para Deus mover as montanhas. Você falando isso me veio na minha mente aquele texto de Moisés, de frente ao mar. Ele estava clamando, ele falou assim: levanta aí. Exatamente. Por que clamas a mim, Moisés? Clamas a mim, o cajado está na tua mão. Eu já te dei autoridade. Eu já coloquei na tua mão. E é tão interessante essa passagem, pastor, que eu costumo falar, porque Deus fala para Moisés: e tu, Moisés, pega o teu cajado e vai. Só que logo depois Deus sopra um vento oriental, que é o que mantém o mar aberto. E eu costumo falar: você vai abrir com o seu cajado, mas por trás do seu cajado tem um vento de Deus. Então Deus é maravilhoso. Ele ainda nos dá a honra, né, de abrir o mar. Ele nos dá essa honra. E o nosso papel é o quê? Não, por trás do meu cajado, ter a consciência que por trás do meu cajado tem o vento de Deus. O vento de Deus. E nessa experiência de você ensinar sobre provocadores de milagres, você tem visto pessoas falar assim: pastor, eu usei eu fui ousado, aconteceu um milagre, tem visto? Pastor, nós temos tendo um feedback muito grande do curso, tanto do Ativando a Unção, como dos provocadores, né? As pessoas têm nos dado feedback, pessoas que não atuavam no ministério de cura, que passaram a atuar. Legal. Pessoas que me chamam, né? Falam: apóstolo, eu nunca orei por alguém assim que foi curada e eu apliquei ali o que o senhor ensinou no curso e ali eu fui ministrar e eu vi um resultado. É que o apóstolo tem esses dois cursos que nós estamos falando aí, Ativando a Unção e também Provocadores de Milagre, mas no ano que vem ele vai falar, talvez, não sei se dá para dar uma pincelada, vai ter uma mentoria, que a mentoria é diferente do curso. O curso já está pronto, você vai assistir as aulas e aprende. É claro que você tem o Instagram dele, o WhatsApp, mas a mentoria você já pode perguntar dúvida, né? É verdade. Fiquei com dúvida daquela aula, e aí você está planejando isso, Estou né? planejando, pastor. Nós estamos aí com um projeto agora em 2024, onde nós vamos estar lançando a mentoria Impacto Apostólico. Isso, bonito, Impacto, hein? Apostólico. Estamos aí já nos preparando, vai né? Vai ser quando que vai ser lançado? Acredito que em fevereiro, pastor. Fevereiro? Acredito que em fevereiro nós já vamos estar lançando aí. Legal. Daqui 2 meses. Isso, daqui 2 meses, mais ou menos. Eu creio que vai ser uma benção aí. Amém. Eu tenho visto muitas pessoas, pastor. A gente tem bastante apóstolos, né? Apóstolos e pastores que participam dos cursos, né? A maioria das pessoas que nos procuram são apóstolos, pastores, bispos, liderança, né? E nós começamos a ver muito isso, esse chamado para liderança, né? E eu tenho sentido também uma falta de conhecimento. Às vezes nós temos apóstolos, mas que não tem um conhecimento ali aprofundado na visão apostólica, aquilo que é ser apóstolo. Mas por que você acha que é isso? Eu vejo bastante, sabe por quê, pastor? Eu vou falar uma coisa para o senhor, e infelizmente hoje no nosso meio é assim, né? Tem pessoas que, às vezes, eu conheci pessoas assim, né? Que ela não tem ali um conhecimento nem acerca dos 5 ministérios, né? Às vezes, talvez ela nem foi chamada para ser apóstolo, mas ela tem um amigo, apóstolo, me consagra aí e unge. Existe muito isso, né, no nosso meio. Como também eu já vi pastores que são apóstolos e estão ali, né, como pastor. Né, mas daí até para você dar uma luz sobre isso, fala um pouco do ministério apostólico para que entender, né, que tem muita gente que não entende o ministério apostólico. E aqui está o apóstolo Alexandre, tem uma igreja. Dá uma pincelada do apostólico aí. Amém. Eu costumo falar assim, né? Nós temos os 5 ministérios em Efésios 4:11, né? E de uma forma bem simples, o evangelista, ele é o que vai. Ele vai, ele resgata, ele traz.
O mestre ensina aquele que o evangelista trouxe. O profeta revela a identidade daquele que o mestre ensinou e o que o evangelista trouxe. O pastor apacenta esse que o profeta revelou, o evangelista trouxe, né, e o mestre ensinou. E o apóstolo envia. Envia para a obra. Envia, né? Ativa e envia. O apóstolo é um desbravador. Pastor, eu entendo que tem apóstolos, como eu falei, que estão atuando no ministério pastoral. Por exemplo, eu levanto líderes, né? Já levantei muitos líderes, pastores em algumas regiões. Nós tivemos uma igreja na Penha, em São Paulo, depois igreja em Itacoaxetuba, e agora Deus já está nos dando uma nova direção para outro ambiente. Então eu não fui chamado para estar num lugar, eu fui chamado para criar a base ali, levantar o negócio, deixar Depois alguém ali e ir para outro lugar. Né? O ministério apostólico é isso. Né? É lógico que existe muito mais coisas acerca disso, mas que nem o apóstolo Paulo, ele foi enviado, ele levantava ali, ele evangelizava, porque o apóstolo ele atua nos 5 ministérios. Ele ali levantava pessoas, ele discipulava aquelas pessoas, ele levantava obreiro, levantava pastores. Quando aquilo estava andando, ele ia para outra terra. Ele era enviado para outro lugar. Então o apóstolo é um desbravador, né? Alguém que chega ali numa terra seca. Para romper ali, que ele chega num lugar difícil. Isso, um lugar ali, uma terra seca, não está dando nada, ele chega ali, ele faz uma estrutura e depois é enviado. Legal. Se um pastor procurasse, o pastor sabe que você tem esse curso provocador de milagre, ele quer levar o milagre para a igreja dele. Ele quer levar, não, ele quer que aconteça milagre. E ele falasse, e disse, como eu faço, apóstolo? Quero que o milagre aconteça, nunca aconteceu um milagre. Que você sabe que tem igrejas, eu já fui em igreja pregar, e o apóstolo já deve ter ido também, que nunca aconteceu um milagre, que é diferente de cura. Cura talvez já aconteceu uma, mas o milagre é instantâneo. Você sabe que, não sei se o apóstolo já foi em alguma igreja que nunca aconteceu um milagre na história da igreja inteira, nunca aconteceu um milagre. E esse pastor, de repente, fala, não me conformo com isso, quero levar milagre para minha igreja. O que ele deve fazer? Pastor, primeira coisa, ele precisa crer. Né? E a fé vai levá-lo à ousadia. Né? É aquilo que nós estávamos falando. A chave é a ousadia. A chave é a voz de comando. A chave é dar ordem às montanhas. Que nem eu costumo falar. Antes eu ia orar por alguém enfermo, ficava lá orando, meia hora. Eu falava, minha irmã, amém. Mas via cura? Não. É que não acreditava? Não é porque eu não acreditava, é porque eu não estou usando a minha fé. Hoje eu dou voz de comando. Hoje eu dou ordem. Hoje eu... Tá entendendo? Não, nem hora, meia hora mais. Não. Tem situação que a gente nem ora, a gente já chega declarando. E acontece. A pessoa chega lá, tá com a coluna entravada, você fala pra ela, se mexe aí, você tá dando ali uma voz de comando, né? E a pessoa ali, a fé. Tem pessoas que às vezes na igreja, eu só falo pra pessoa ficar de pé que eu vou orar por cura. E tem gente que eu falo pra ir na frente, tem gente que já chega na frente curada, a pessoa fica até assim. Eu falo, o que você tem? Eu falo, eu tenho uma dor aqui. Aí a pessoa fica assim, a dor sumiu. A pessoa, só o ato dela ter levantado e ir lá pra frente, a dor já sumiu. A gente nem... Então é isso. Quando eu descobri isso, pastor, né, acerca disso, dessa ousadia, o nosso maior problema é justamente isso, é o que eu falei, ficar falando com Deus o que tem que falar com a montanha. Então, aí Deus te revelou, você tem que ser mais ousado. Foi fácil no começo? Não, porque você tem que romper. Que você falar pra pessoa, levanta aí mal, você não dava medo? Pastor, é justamente isso. Mas sabe o que eu aprendi? É interessante a questão do medo. Eu aprendi que ter fé não é ter ausência de medo. A tua fé, ela vai te dar ousadia para ir, ainda que você tenha medo. Quando Davi foi para derrubar o gigante, não significa que Davi não estava com medo. Davi teve a ousadia de ir, mas não significa que ele não estava com medo. Então, o que estabelece a nossa fé é a ousadia de fazer. Então, eu tive que romper isso, né?
por exemplo, é porque, como eu falo, tudo é desenvolvido, a gente tem um crescimento, né? Primeiro você vai orando por uma dor de cabeça que é curada, né? E ali você vai criando ousadia. Eu me lembro que a primeira vez que eu rompi, um rapaz surdo, ele era surdo, completamente surdo de um ouvido e ouvia pouco do outro. Foi uma vigília e ali o Senhor, eu comecei a ministrar cura. E eu simplesmente, ele chegou lá na frente, eu me lembro que eu até então tinha ministrado cura, pessoas, coluna, até câncer nós vimos, muitos tipos de cura, mas surdo eu nunca tinha visto Deus curar através das minhas mãos. Então quando ele falou que era surdo, aí deu aquela balançada, né? Por quê? Mas aí que tá. O que eu fiz? Eu fui, soprei no ouvido dele, nos 2 ouvidos, e falei, receba a sua cura. E ele passou a ouvir. Então ali o ato, né? Então, mas no começo deu um... Sim. Mas se for boi... Sim, a gente deu aquela balançada, porque é como eu falo, o mas medo aí ele disso, vem... quando teve o resultado, a sua fé foi lá em cima. Não, aí você ali... é justamente isso, porque a fé traz o milagre traz a experiência ela te consolida, né? A experiência, ela vai gerando em você uma confiança maior. E isso vai fazendo você ter um crescimento maior. Mas toda vez que você se deparar com algo que você nunca fez, você vai ter que romper. E o rompimento, o maior desafio é esse romper. Né? E eu costumo falar, o que leva nós para o próximo nível, pastor, é justamente esse rompimento. Todo rompimento, todo ciclo que vai virar na tua vida, haverá um desafio para você romper. Há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. O novo tempo, ele é arrancado, ele é rompido. Então, sempre que Deus for te levar para uma próxima fase, sempre que Deus tiver um novo ciclo, uma nova estação para a tua vida, haverá um desafio. E quando você rompe esse desafio, você desata. Então, já pegando uma chave aqui que o apóstolo está falando, depende, Deus quer fazer, mas depende de você. Isso mesmo. Você vai ter que romper, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que aceitar o desafio. Então, a chave é essa. A chave é essa. Você já está orando para um milagre, mas não está fazendo nada. Aí fica difícil. A chave é essa. E tem muitas pessoas, talvez não na igreja do apóstolo, que Deus está fazendo milagres extraordinários. Onde é a igreja do apóstolo mesmo? Minha igreja fica em Itaquaquecetuba. Estamos uma hora daqui, nós estamos em Guarulhos. Isso, dá uma hora daqui. Guarulhos. De São Paulo é quanto tempo? São Paulo dá... Guarulhos, ali Itaquá faz divisa com a Zona Leste de São Paulo. Sim. Né? Então dá meia horinha mais ou menos. E o apóstolo está com a igreja ali, mas tem muitas pessoas que não só estão muitos doentes, mas tem muito. Se você perguntar na igreja, tem problema financeiro. A grande maioria, principalmente depois dessa época, mas em toda a época, se a pessoa precisa de um milagre financeiro, como ele faz? Tem jeito? Não tem? Tem jeito. E se tem uma coisa que nós temos ensinado é através da plantação, né, pastor? Semear. Eu costumo ensinar uma coisa, né? Porque até entrar no assunto aqui de dízimos e oferta, né? Que é um assunto... Hoje tem várias discussões, inclusive teológicas, né? Acerca do dízimo e da oferta. Mas eu costumo falar, se tem uma coisa que isso trata, a primeira coisa que trata no homem é justamente a avareza. Quando ele para abrir a mão. Eu tenho um diácono, hoje ele é um empresário, tem uma oficina mecânica, um homem próspero. Ele chegou na igreja, ele dava tchau de mão fechada. E foi justamente onde Deus começou a... Só falar assim, pegando. Você conhece mão de vaca? Vaca ele aí. E quando ele chegou no ministério, pastor, ele fala isso pra mim, né? No nosso ministério ele começou a desatar isso. E hoje ele é um dizimista fiel, né? É um dos nossos dizimistas fiel da igreja. E como Deus tem prosperado esse homem. Mas e nós falamos justamente disso, né? Eu conversando com ele, ele fala, a primeira coisa que tratou nele foi esse ato da avareza, de não ficar preso. Então quando eu vejo, não é sobre, isso é do Antigo Testamento, ou é sobre o Novo, é sobre o que isso está fazendo em nós. Primeiro, isso vai fazer nós nos desprendermos. Deus não dá riqueza para quem é preso nela. Deus
Eu costumo falar, pastor, que Abraão, o que faz Abraão ter o título do pai da fé? Não é pelas suas conquistas, mas sim pelas suas renúncias, porque ele teve que abrir mão. Porque nós vamos ter que aprender a abrir mão. Eu acredito, pastor, que quando eu estiver desprendido de algumas coisas, Deus pode me dar elas. Olha que interessante, Abraão, Deus chamou ele em Gênesis 12 e falou para ele, sai do meio da tua parentela. Ele tem que renunciar à parentela e à terra. Em Gênesis 13, ele tem que renunciar Ló, que era como um filho. Em Gênesis 21, ele teve que renunciar Ismael, que era o seu filho. Em Gênesis 22, ele tem que abrir mão de Isaac. Então, em cada nível de crescimento de Abraão, ele tem que abrir mão de algo. E cada vez Deus vai dando mais riqueza para Abraão, vai prosperando mais Abraão. Em cada período que Deus dá, Deus exige mais. Então, eu acho que a grande chave, né, da prosperidade, né, uma delas, é você não estar preso. É você ter um coração realmente aberto, disponível para o reino, né, e ter o Senhor como prioridade. Quando Elias é enviado para Sarepta, é tão interessante, pastor, que Deus fala para Elias, 1 Reis 17:8, Elias, agora você vai para Sarepta, que é de Sidom, eu tenho enviado ali uma viúva. E é tão interessante que Deus conjuga o verbo ali no passado, ou seja, eu já falei com ela. Quando Elias chega lá, a viúva está pegando graveto. A viúva está pegando graveto. Elias vai falar com ela e a mulher está completamente bloqueada. Ué, mas Deus não falou com ela? Deus falou com ela. Mas a função do profeta ali é justamente liberar, né, é destravar isso. E como que ele vai destravar? Como que isso vai destravar na vida da mulher? Como a vida financeira daquela mulher vai ser mudada? Quando ela abrir mão daquele pão, daquele bolo, que até então o projeto é só para ela e para a casa dela. Elias fala assim para ela, ó, vai e faz, como você falou. Ou seja, você tem um plano? Ela tinha um plano. Qual era o plano? Fazer o pão, comer ela e o filho e morrer. Esse era o projeto dela. Elias fala, o projeto é de Deus, agora você só vai mudar a prioridade. Você vai dar para mim primeiro. Então é justamente isso. Nós temos... o que estava faltando ali era priorizar o reino, priorizar Deus, priorizar... Quando ela fez isso, o negócio desatou. E houve prosperidade na casa daquela mulher. Então ela tinha planos, ela tinha um bolo, só que ela não tinha uma prioridade. Ela não tinha... Deus não era a prioridade da casa dela. Então eu acho que uma das chaves da vida financeira é essa. Quando nós aprendemos a priorizar Deus e o seu reino. E é interessante que eu penso nisso também, apóstolo. E também é uma questão de fé. Porque se a pessoa não dá o dízimo de oferta, ele mostra que ele é incrédulo. Ele acha que vai fazer falta. Eu lembro uma vez fazendo a obra no Nordeste, o pessoal ganha muito pouco lá e muitos vivem até de um salário mínimo, mas aí uma irmã não convertida, bem simples, falou assim, mas tipo querendo falar que vai fazer falta. Eu falei, você acha que vai fazer falta? Você sendo fiel com Deus? Não vai fazer falta. Pelo contrário, Deus vai dar com abundância, vai acontecer milagres de provisão. É verdade. Deus é muito maior. Então você libera, né, a fé, né? É verdade. E outra coisa, pastor, o que acontece, né? Até uma das coisas que eu vou fazer na minha mentoria apostólica, do impacto apostólico, é trazendo isso para pastores referente, por exemplo, costumo falar, se o que Elias faz ali é nos nossos dias atuais. Amanhã, vamos dizer assim, ele faz isso hoje. Amanhã no Facebook, no Instagram ia aparecer um vídeo dizendo profeta pilantra explorando uma viúva pobre. Não é verdade? É verdade. Então o profeta, ele não pode ter, o profeta não pode agir pela emoção. Tem que ser inspirado por Tem Deus. que ser inspirado por Deus. O que ele vai fazer ali é provocar o milagre dessa mulher. Quando ele fala para ela, traga primeiro para mim. Traga primeiro para mim. É isso que vai desatar. É isso que vai fazer o negócio acontecer. Então o profeta, se ele age pela emoção, poxa, eu vim aqui, a mulher tá precisando, eu vou dar o que eu tenho. Eu vou ajudar ela a catar graveto aqui e vou te ajudar a fazer o bolo e você come aí. Mas o profeta, ele sabe que ele carrega. Eu costumo falar, sabe por que tem pastores que têm medo de falar de dinheiro na igreja? Não é porque ele tem medo, porque assim, ele não quer ser visto assim como um explorador. E eu até entendo esse pastor.
Porque hoje em dia, infelizmente, tem muitos que criado na fazem mau cultura, uso, né, né? pastor? A gente não pode deixar de falar disso. Mas ele tem aquele receio, entendeu? Poxa, será que eu estou explorando essa pessoa? Então não é sobre isso. É por isso que também o profeta ele tem que saber o que ele carrega. Eu preciso saber o que eu carrego. Eu preciso saber que se você investir em mim, você vai receber. Porque eu sei que me chamou, eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu faço para Deus. Então existe esse lado também, né? Então é por isso que o profeta ele não pode ter esse lado emotivo muitas vezes de não, ele tá ali, entendeu? Ele não pode olhar, ele não vai olhar para a circunstância da mulher. Ele sabe que Deus vai mudar a história daquela mulher. Eu lembro disso, eu gostava de falar na igreja lá que eu pastorei um tempo. Pode investir aí que eu sou uma boa terra. E quando a semente cai numa boa terra, dá 30, 60, 100 por 1. Pode investir que eu sou uma boa terra. E pastor, como você falou que no curso, nos dois, né? Muitos pastores, após estar procurando você, eu creio que muitos querem ser usados em curas, querem ser usados em milagre. Você falou uma das chaves é a ousadia. Sim. E declarar para um monte. Mas vamos falar mais algumas chaves daquele que quer ser talvez já está num pastoreio, tem muitos que assistem nosso programa, às vezes já tem um ministério, já é um pastor, já é um apóstolo, um profeta, e já está cuidando de vidas, mas ele quer ser esse instrumento, ele quer ministrar cura, quer ministrar milagre. Qual outra chave que você pode liberar para esse homem de Deus, uma mulher de Deus aí? Pastor, como nós falamos, né? A ousadia, a fé vai te levar para a ousadia. E uma vida de renúncia. Eu costumo falar, até no Ativando a Unção. Mas de renúncia de quê? De oração, jejum? Pastor, de abrir mão, né? De realmente renunciar. Porque você não tem como ter uma vida de unção, né? Eu costumo dizer que a tua unção ela está condicionada ao que você tem o que você é capaz de renunciar. Que você é capaz de abrir mão. Está condicionada? Está condicionada. Mas como né? assim? Por exemplo, quando Elias passa por Eliseu ele tinha 12 juntas de boi, que ele estava arando a terra. Quando Elias joga a capa, quando a capa vem para Eliseu, ele está ali entre a capa e as juntas de boi. Ali, Elias não fala uma palavra, se você ler o texto. Não há uma palavra, 1 Reis 19:19. Não há uma palavra de Elias. Mas Eliseu entende. Ele está ali entre a capa e a junta de boi. Ele precisa tomar uma decisão. Não tem como servir a dois senhores, né? O evangelho, ele não... Se há uma coisa que o evangelho não aceita, que o reino não aceita, é a imparcialidade. Aqui a gente tem que tomar uma decisão. Né? Não existe muro no evangelho. Não tem meio termo. O evangelho exige uma decisão. E quando eu falo de renúncia, é essa decisão. Né? Então ali Eliseu toma uma atitude. E por que ele não simplesmente chega nos pais e fala, olha, tô deixando aqui os bois e tô indo. Não, ele mata os bois. Porque ele está cortando toda a possibilidade de ele voltar. O recado que Eliseu está dando é, a partir de hoje, eu dependo exclusivamente de Deus. Não existe mais opção de volta. A mesma coisa quando Jesus ele chamou Pedro. Pedro estava pescando. Primeiro Jesus enche o barco de Pedro, prospera ele, depois Jesus pede para ele deixar. Então é tão interessante porque quando Jesus fala para ele, a partir de hoje, você será pescador de homens. Eu não te aceito como pescador de peixe e pescador de homens. Ou você vai ser um, vai ser outro. Agora, Pedro, se você deixar essas redes, eu te garanto, você vai passar, sua sombra vai curar. As pessoas vão ser impactadas pela unção na sua vida. Então a unção ela está condicionada à renúncia. Tem coisas da minha vida que eu tive que abrir mão. Ambientes. Né? Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai ter que deixar essa terra, vai ter que deixar o pai. Então, um dos caminhos eu acredito que seja esse, pastor. Né? Esse caminho da renúncia. Esse caminho de que você vai ter que abrir mão de algumas coisas.
né? E não é só coisas, eu costumo falar, não é só coisas proibidas. Nós temos que aprender também a abrir mão de coisas permissivas. É boa, né? Não é pecado, que não é pecado, mas que nós vamos ter que abrir mão. Eu me lembro que eu tive uma experiência, pastor. No início do meu ministério, eu era recém-casado com a minha esposa, e a minha esposa estava com 8 meses de gestação, da nossa primeira filha, Ana Beatriz. E apareceu um convite para eu ir pregar, fazer uma missão de 15 dias lá na Bahia, lá em Irecê, num lugar chamado Morro de Gino, bem afastado da cidade. O pastor tinha um ministério lá, queria me levar para ajudar ele. Eu falei, vou orar. E eu não queria ir, porque minha esposa estava para ter bebê. Só que Deus falou para mim, você vai. Só que quando foi sair a viagem, minha esposa já estava com 9 meses. Eu comecei a relutar, eu falei, eu não vou, minha esposa vai nascer, Senhor. Nossa primeira filha, eu não vou estar aqui. E aí o pastor, não, é 15 dias. 15 dias você volta. Pastor, eu fiquei lá 1 mês. No dia que a minha esposa... Eu estava indo pregar numa igreja lá. Chegou uma ligação, na época não tinha WhatsApp, o sinal lá era muito ruim. E chegou uma ligação que minha esposa tinha ido pro hospital para ter minha filha. Eu estava indo pregar e ali me angustiou o coração. Eu me lembro que Deus ainda não tinha me dado a palavra, eu estava orando e o Senhor me deu Gênesis 22. E ali o Senhor falou para mim, todo aquele que eu chamo, ele precisa estar livre. Ele não pode estar preso em nada. Vai ter que desapegar de filho, de esposa, de tudo. E ali o Senhor me ensinou algo, né? Me ensinou a priorizar o reino dele, mesmo tendo a minha família ali. O Senhor cuidou da minha esposa, tudo foi uma bênção. Minha filha hoje está com 11 anos. Então, mas aquilo ali para mim foi algo assim que... Foi uma renúncia. Não, foi uma renúncia. Foi difícil. Foi difícil, foi muito difícil. Então é isso, né? Talvez se eu não tivesse renunciado o nascimento da minha filha, o que eu seria capaz de renunciar pelo evangelho, né? Pela palavra do Senhor, pela obra do Senhor. Então eu acredito que é justamente isso, né? Foi quando Abraão renunciou a Isaac, porque Deus nunca falou de Isaac, Deus sempre falou de nações. Só que Deus quer te dar nações e você está preso num Isaac. Então você vai ter que abrir mão desse Isaac para eu te liberar as nações. Para você ser pai das nações. Então eu acredito nessa... E o nome do ativando a unção, tem pessoas que não tem encontrado, pastor? Pelo menos até uma irmã mandou um comentário para mim num vídeo, que um do programa Nosso Podercast ajudou ela, ativou. Mas tem pessoas que unção... eu acredito que ainda está lá, né? Mas vamos dizer, está adormecido, orava, buscava, mas estão apagados. Como fazer essas pessoas que... alguns falam assim, pastor, não tenho força. Eu falo assim, vai orar. Ah, não tenho força para orar, não tenho força... Tem uns que falam que não tem força, que não conseguem. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Pastor, acho que a pessoa quando está nesse nível, né, ela precisa ser ministrada, né? Ela precisa buscar o Senhor e ser ministrada por alguém, né? Através da palavra. Receber uma ministração, né? Se alimentar da ministração de alguém para que ela possa, né, recuperar suas forças. É aquilo que nós falamos no início, né? A unção não impede o sono, né? As virgens que tinham azeite, elas também dormiram. Mas eu costumo falar uma coisa, pastor. Deus, ele tem compromisso com o que ele unge. E o momento de fraqueza, muitas vezes, é um processo. É um processo. Elias... Eu só estou falando de Elias, né, pastor? É a unção de Elias. É a unção de Elias. eu costumo falar que eu estou me especializando realmente em Elias. Elias, ele vai passar aquele processo no pé de zimbro. Que processo é aquele? Eu falo até isso no livro. Aquele processo, o processo da fraqueza, pastor, muitas vezes é onde o Senhor ele está te habilitando para algo novo. Às vezes aquele momento ruim... Aquele momento ruim é te habilitando para algo novo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele disse, né, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 12, ou é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ele disse o quê?
foi-me dado uma revelação. Eu conheço o homem, ele fala até como se fosse na terceira pessoa, né? Que foi ao céu, que há 14 anos foi ao céu. No terceiro céu. E esse homem viu coisas tão extraordinárias que não é lícito falar. Mas por causa de tamanha revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. 3 vezes eu orei ao Senhor, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim. Se possível, tira de mim, né, esse espinho. Quando Paulo fala 3 vezes eu orei ao Senhor, porque para o judeu, quando ele pede algo para Deus, ele fala uma vez só. 3 vezes ele está falando de um limite, ele chegou no extremo de pedir aquilo para Deus. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, e ali ele fala, ali eu entendi. E na verdade esse período de fraqueza, Deus está desenvolvendo algo em mim, e é aqui que eu vou me tornar forte. Então esse período de fraqueza, né, que muitas vezes nós passamos, todos nós passamos. Nós só precisamos discernir isso. Porque às vezes nesse período de fraqueza, muitos acabam, né? Saindo de vez, se afastando realmente. Mas quando você entende isso, que isso é um processo e que Deus, nesse processo, ele está desenvolvendo algo mais poderoso na tua vida, justamente porque Paulo, o que Paulo disse? Por que foi dado o espinho na carne? O espinho na carne era para mostrar quem ele era. Ele fala que o espinho da carne foi dado pelo tamanho das revelações. O que Deus deu para ele foi tão grande que o espinho é como se fosse assim, ó. Deixa eu lembrar você que você não é Deus. E Paulo era um camarada que ninguém parava. Então, ele até fala assim, para que eu não me exaltasse pelo tamanho das revelações. Foi me dado o espinho. Então o espinho é para realmente eu lembrar, peraí, não, eu não sou Deus, eu não sou, não, se não é ele na minha vida. Então o espinho é para eu ter essa necessidade da graça. Porque se tem uma coisa que... Eu costumo falar uma coisa, pastor. Humilhação não mata ninguém, não. Pelo contrário, exalta. Humilhação? É a humilhação. A honra tem matado mais que a humilhação. A humilhação não mata. É por isso que Deuteronômio 8, o que Deus fala? Eu te levei no deserto, eu te deixei ter fome, eu te humilhei. Porque Deus não pode exaltar quem já está exaltado. Deus só exalta quem está humilhado. Então a humilhação, ela não mata ninguém, pelo contrário, ela cura. Ela cura da soberba, cura do orgulho, cura da prepotência. O que mata é honra. Tem muita gente que já morreu por causa de muita honra. Porque não soube lidar com a honra. Então a gente vai aprender a lidar com a humilhação para aprender a lidar com a honra. Porque nós não queremos lidar com a traição, né, pastor? Com os falatórios. Nós queremos lidar com a honra. Mas até com a honra você tem que aprender a lidar. Até com a honra você tem que aprender a lidar. Imagina, pastor, Deus te dando algo tão poderoso, diferenciado, ao ponto de você falar as coisas acontecerem. Pastor, nós somos homens. Nós temos um ego que, se ele é massageado, ele inflama. E nós tomamos a glória de Deus. Quantos homens de Deus, pastor, que hoje, que foram uma referência no passado, mas que hoje estão apagados. Tem bastante. Tem bastante. Que foram honrados de tal modo e que perderam hoje apagaram. Então, por isso que eu falo que humilhação é um remédio para o nosso ego. É a cura do nosso ego. Para nós aprendermos a lidar com a honra de Deus. Porque a unção é muita honra para o homem. Que faz coisa extraordinária. Faz coisa extraordinária, pastor. Então a unção para um homem é algo extraordinário. Então se você não souber lidar com isso, é por isso que Deus, antes de dar essa honra, Deus humilha. Deus prepara um deserto. Para quebrantar. Para quebrantar, para a gente receber, como o apóstolo Paulo disse, entender. É a graça. Eu até lembrei uma frase de um livro, esqueci o nome do livro, mas eu falava muito no instituto que eu estudei, que Deus permitiu Saul na vida de Davi para matar o Saul que tinha dentro de Davi. Meu Deus. E às vezes Deus permite alguma situação para tirar as coisas que não quer. Apóstolo, não sei se já tem acontecido nas suas redes sociais, mas sempre quando vai falar de unção,
A unção talvez nem tanto, mas de milagre, do sobrenatural. Há uma certa perseguição. Não sei se já aconteceu ou está acontecendo, mas como você lançou dois cursos, um ativando a unção, outro é provocadores de milagres. Tem os haters, como tem sido aí? O pessoal rejeita, fala que não existe, como é que tá? Pastor, eu ainda me lembro do meu primeiro hater. E como eu dei glória, eu até falei pra minha igreja, né? Eu falei, apareceu o meu primeiro hater. Os haters nos promovem. Então, sempre vai ter, né, pastor? Como nós estávamos até conversando ali com o apóstolo, os haters, sempre vai ter as pessoas que não creem, que não acreditam, que não tem o coração aberto para essas coisas, né? Mas eu falo pro Senhor, se eu tivesse preocupado com os haters, eu não tinha feito curso, eu não tinha escrevido um livro, eu não tinha igreja, eu tinha ficado lá atrás, parado no meu cantinho. Porque se você não quer ser apedrejado, fica onde você tá, entendeu? Sem fazer nada, porque agora se você quer vir para a arena, né? Se você quer realmente assumir aquilo que Deus tem para sua vida, então você tem que estar pronto para isso. Agora, se você não quer que falem de você, se você não quer ouvir críticas, se você não quer ser perseguido, então não faça nada. Não faça nada. Fica no seu cantinho, né? Porque sempre haverá. Sempre haverá. Sempre haverá os haters, sempre haverá as pessoas que vão rejeitar, independente do que você está falando, né? E essa área dos milagres, pastor, é muito criticada, né? Mas por quê, na sua opinião? Na minha opinião, assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu cheguei a algumas conclusões acerca de alguns homens de Deus que rejeitam o milagre. E uma delas é criticar, é passar a ser crítico de algo que um dia você quis, mas não conseguiu. Eu uso até, pastor, Gênesis 4. Caim matou Abel. Pastor, não era muito mais simples? Olha só, por que Caim matou Abel? Porque Abel fez algo que Caim queria fazer. Porque Caim também ofereceu o sacrifício e foi rejeitado. Pastor, e se Caim sentasse com Abel e falasse para Abel, Abel, me dá uma mentoria aí e me ensina o caminho, porque você entendeu o caminho. Mas é mais fácil a gente matar aquilo que está sobressaindo, aquilo que está nos ofuscando. É mais fácil matar, né, o Abel do que sentar, ter a humildade de sentar para aprender com ele. Então existe esse lado. Tem muitas pessoas que queriam o que Deus nos deu, mas como não receberam, por falta de humildade, de talvez querer ouvir quem está atuando, é melhor se colocar no lugar da crítica. Não recebi, então vou criticar isso daí. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Tem muitas pessoas que se colocaram no lugar da crítica, né? Vamos criticar. Porque eu até queria, mas não recebi. Então, para não, né, como muitos não ter essa humildade de reconhecer, né? Então vamos criticar. Como também tem aqueles que nunca acreditaram, nunca quiseram, nunca, né? Mas eu tenho percebido isso, né? Então, e justamente nessa área, por quê? Hoje tem um tal de, que nem nós estávamos conversando, a palavra, tudo é a palavra, Gente, a palavra realmente é uma prioridade, há uma primazia na palavra, a importância da palavra de Deus. Eu costumo falar, pastor, que a palavra de Deus ela é o agente resgatador de Deus. O milagre é o agente que manifesta, que traz evidências de Deus. O milagre mostra que Deus está ali presente. É tão interessante isso que Jesus ele virou para o povo e ele disse assim, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque não acreditaram nos sinais. Vocês viram os milagres. Ele até falou, se Sodoma tivesse visto os sinais que vocês veem, eles tinham se convertido. Verdade. Então, olha a importância do milagre. Por que Jesus ele operava milagres? Eu tenho até no curso Provocadores de Milagres, há uma aula que nós falamos o propósito do milagre, né?
Como eu falo, eu costumo falar, o milagre é o marketing de Deus. Deus é um Deus estrategista. Deus é um Deus estrategista. Deus, quando quis chamar a atenção de Moisés, porque Moisés estava 40 anos distraído com ovelhas de Jetro, Deus acende uma sarça. Pega fogo, mas não se consome. O que é aquilo? Um sinal. Um milagre. Quando Moisés fala, eu vou me aproximar, Deus vem com a palavra. Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Jesus, ele operava milagres, chamava a atenção daquelas pessoas, e ele então pregava a palavra. Eu lembrei um texto, apóstolo, que quando os discípulos saíram para pregar, depois da morte e ressurreição de Jesus, e aí está lá um texto, se eu não me engano, em Marcos, que diz que o Senhor confirmava a palavra com sinais. Com sinais. Com sinais. Exatamente. Então, acho que é Marcos 16, acho que é o último versículo. Eu acho que é. O Senhor confirmava a palavra com sinais. Então sempre foi. É a palavra e Deus confirma essa palavra. Deus confirma com Deus sinais. Com sinais. Exatamente isso, né? Eu uso até esse texto, né, nesta aula dos provocadores de milagres. O Senhor confirmava, né? O Senhor confirmava ali com os sinais. Então, os sinais evidenciam, Deus está ali. Então, o que fazia as pessoas darem ouvidos para Jesus? Até Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um homem que conhecia a palavra. Mas sabe por que ele procurou Jesus? Não foi pela palavra que Jesus pregou, foi pelos sinais. Ele fala assim, todos nós sabemos que ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Então, o que fez Nicodemos procurar Jesus não foi a palavra que Jesus pregava, foi os sinais. Então, os sinais é... A igreja tem que ter milagre, eu gosto de falar. Todas as igrejas, existem tradicionais, renovados, pentecostal, neopentecostais, tem que ter milagre. Nosso Deus é um Deus de milagres, em nome de Jesus. Você acha que essa unção de Elias, essa unção, esse tempo que nós estamos vivendo, final de 2023, entrando em 2024, daqui uns dias, vai pegar a igreja do Brasil? Porque você mesmo falou que tem profecia de um avivamento para essa nação. Você acha que esse avivamento começa aqui em São Paulo? Começa na Igreja Deus Forte? Onde como vai começar esse avivamento, essa unção pegar a igreja? Pastor, eu acredito nisso, né? O local onde vai começar, com certeza é um local improvável. Porque Deus inicia grandes obras em lugares improváveis, né? Mas eu creio, pastor, que essa unção, ela cada vez vai intensificar, né? Que Deus, eu creio que Deus, ele tem algo diferenciado para fazer nesses dias. Algo diferenciado, né? Uma unção diferenciada. Eu trago no livro até acerca dessas características da unção. Uma das características, pastor, que eu trago, é a roupa que Elias usava e que também João Batista usou, que era a roupa de pelos de camelo. Né? Sim, que era igual, né? Isso, tanto Elias usou como João Batista, que também operou na unção de Elias. O que representa essa roupa de pelos de camelo? O pelo do camelo, ele é uma pele específica que filtra os raios solares. É por isso que o camelo, ele é um animal que ele atravessa um deserto. É um animal que dá para se usar no deserto, né? Então, a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto da Judéia. Elias vivia caminhando no deserto de Betseba. Então, a revelação que o Senhor me deu é que uma das características dessa unção é esse revestimento. Um revestimento para o deserto, sabe? É uma unção que nos reveste de tal maneira, sabe, pastor? Onde nós não vamos ver o que nós vemos hoje. Tantas pessoas desistindo por coisas, sabe? Desistindo da fé. Sim, quantas pessoas desistindo da fé? Pessoas que não aguentam nada. Pessoas que começam cheio de gás, mas daqui a pouco tá parando. Ou seja, essa característica do pelo de camelo representa uma das características dessa unção. Um revestimento. Nós vamos entrar no deserto, vamos sair dele e não vamos ser... Tipo uma resistência maior. Uma resistência maior. Maior. Porque, inclusive, o camelo, ele desidrata pouco por causa já desse pelo da pele, né? Então... Elias ali usando essa roupa traz para nós essa revelação, esse revestimento, né, que essa unção ela vai trazer.
que nada vai nos parar. É uma geração que realmente vai entrar em desertos e vai cumprir o propósito e não vai parar. E um dia, eu tava nesses dias aí ouvindo uma mensagem, fui no culto, né? Um apóstolo amigo, aí pregou sobre Elias. Eu acho que nesse dia eu tô ouvindo muito sobre Elias. Ele falou assim que nós temos que ser atraidores de chuva. Elias atraiu a chuva. Falou da seca e trouxe a chuva. Podemos profetizar essa chuva de avivamento para o Brasil? Porque Deus levantar muito Elias, que essa unção vai pegar o Brasil inteiro? Vai, eu creio. E o apóstolo também tem, conta aí, ele tem no canal, no YouTube, depois ele vai falar o nome do canal, e toda terça-feira, é terça, né? É segunda. Toda segunda-feira ele faz uma live com uma palavra tremenda, uma palavra muito forte. Como está sendo essa live no YouTube? É só no YouTube, né? É no YouTube, né? Toda segunda-feira nós temos uma live às 20 horas. O canal é como se chama? O canal é Apóstolo Alexandre Oliveira. É só colocar Apóstolo Alexandre Oliveira, o primeiro careca que aparecer, pode se inscrever que sou eu. E como está sendo a repercussão da live? Pastor, essa live nós temos alcançado bastante gente, né? A gente tem alcançado aí um povo e tem edificado bastante gente. Nós trazemos ali toda segunda ali uma palavra profética, uma palavra revelada ali para edificar o povo de Deus. E já faz aproximadamente 1 ano e meio aí que eu venho fazendo aí. Tem 1 ano e meio já da live? Isso. A gente vem fazendo. Mas você deixa todos os vídeos abertos, né? Ou depois fecha alguns? Não, eu já cheguei a fechar alguns. Não, que já tem um conteúdo muito rico, as mensagens muito boas do apóstolo, eu estava ouvindo algumas. Pregando, né? Então você vai lá, se inscreve, assiste a live lá na segunda. E qual é a palavra de Elias que nós podemos tirar mais de ensino? Você falou tudo que está aqui? Não, tem mais. Não posso falar tudo, senão o povo não compra. É, né? Verdade. Então a Bíblia fala, né, apóstolo, que a unção quebra o jugo, né? Sim. Eu estava vendo naquele vídeo da chamada lá, que você falando assim, como ativar a unção, tá? E essa unção, você falou que nós precisamos crescer e desenvolver. Mas para mim acelerar esse processo, eu quero algo mais rápido. Tem como ou não tem? O processo vai ter que ficar 1 ano, 10 anos. Não, pastor, eu creio, é exatamente o que eu tinha falado com o senhor, né, sobre quer que aconteça rápido, então obedeça rápido, né? Eu acho que o que acontece, pastor, é que parece que muitas pessoas demoram para entender o que Deus já está falando. Às vezes Deus já está falando com você, Deus já está te direcionando e você está lá. E Deus sempre ali, e você tá lá, aí tipo tem uma hora que a ficha cai, aí você vai e toma uma atitude. Então eu acredito que tem sim essa maneira de você realmente acelerar, é você realmente, né? E é lógico, você tendo pessoas que alcançaram. Com a mentoria eu acho que acelera, né? A mentoria... Porque você pode tirar dúvida. Sim, com certeza. Você pergunta. Com certeza, porque a experiência é algo tremendo, né, pastor? Nós temos ali uma experiência. E quando a gente ouve alguém que tem experiência, a gente pode evitar caminhos. É que você levou um processo para chegar até aqui. Isso. Mas andando sozinho, como você falou. E aí alguém vai evitar... Isso, evitar caminhos, evitar erros, né? Então, a importância da mentoria é essa, né? Eu acho que se você tivesse sido acompanhado, tinha acelerado. Com certeza. Com certeza. Tinha acelerado. Sim. Hoje nós temos assim, homens que nós temos uma mentoria de perto, né? Você está fazendo. Sim, sim. O apóstolo Ricardo é um dos que eu quero... que eu tenho acompanhado... Né? E é um dos homens que eu tenho visto que tem algo, muitas coisas para nos acrescentar. Porque nós precisamos, pastor, né? Nós precisamos ser mentoriados, independente... Entrar naquela parte que você falou, né? Se Caim tivesse falado com Abel, ser humilde, ser né? humilde. É que às vezes a mentoria é isso, falar assim, eu preciso aprender. Isso. Se rebaixar, ser humilde, falar, me ensina aí. Exatamente isso, né? Ter essa humildade, tipo, olha, não estou conseguindo aqui e eu vejo que você consegue, então, né? Me dá aí a chave, né? A chave. E eu creio, aposto que se um milagre destrava a igreja, tem muitas igrejas que não conseguem um milagre, mas aconteceu um milagre naquela igreja e destrava ali, naquela região. Verdade. Destrava.
Com certeza. Apóstolo, eu queria que também o senhor orasse nesse momento, ainda não acabou. Eu queria que ele desse uma palavra final, uma palavra forte aí. Mas falar de novo, que às vezes o pessoal entra pela metade, se não é inscrito, se inscreve no canal. E importante o joia. Um monte de gente assiste, mas não esquece de dar o joinha, o like. Porque quando você dá o joia, o like, ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Que o próprio YouTube, ele divulga para mais pessoas quando você dá o like. Então sempre que você assistir um vídeo, eu já estou fazendo isso. Todo vídeo que eu assisto, eu gosto, aperta o joinha do apóstolo, aqui do canal, aperta o joinha que alcança mais pessoas. Então, apóstolo, eu queria pedir que você orasse nesse sentido de tem muita gente, às vezes, precisando de um milagre, fala, mas eu preciso do meu milagre agora, não sei. Mesmo que tenha esses chaves que foi liberado, mas eu aposto um homem que Deus tem usado orar para ser liberado milagres para você aí que está assistindo. Amém. Você pode, milagre, que sentir, orar, por unção, milagre. Amém. Que o Espírito Santo deixa Deus te usar. Amém. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos liberar uma palavra de fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, nesse momento, este povo que nos acompanha, este homem, esta mulher, e eu quero declarar no nome de Jesus um milagre sobrenatural, uma unção específica, Senhor. Renova este homem, renova essa mulher, derrama algo novo, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Espírito Santo, eu te peço, começa agora nesse momento a transbordar da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Que sinais, Senhor, venham acompanhar. Venha ser destravado agora. Venha ser desbloqueado agora. Tudo aquilo, Senhor, que está bloqueado na vida dos Teus filhos. Espírito Santo, eu te peço, aquele que está enfermo, toca agora. E eu dou uma ordem a esta enfermidade. Seja repreendida em nome de Jesus. Eu declaro cura. Eu declaro restauração. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na vida de Elias, queria que você desse uma palavra, qual é o seu pensamento nisso. Muitos falam ali naquele momento que Elias foge de Jezabel e está ali no lugar e pede a morte, né? Alguns falam que ele estava em depressão por causa da batalha, cada um tem um pensamento ali. Mas você vê que ele estava com uma tristeza profunda que ele pediu a morte. E muita gente que nos assiste, pode estar nos assistindo, ou aonde chegar esse vídeo, ou os cortes dos vídeos, está passando por depressão. O que você diz disso? Servo de Deus, filho de Deus? Porque tem muita gente nessa situação. Pastor, a minha esposa é psicanalista cristã. Ela tem um trabalho com mulheres e ela tem atendido muitas mulheres, e inclusive, né, muitas mulheres têm sido curadas através da terapia cristã dela. Isso, é uma terapia cristã, né? E muitas mulheres têm sido curadas. Fala até aqui do canal dela, Jaqueline Oliveira, Inteligência Feminina, Jaqueline Oliveira, aí no YouTube também, no Instagram. E realmente, né, a doença do século, né? É a depressão e a ansiedade, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Uma pessoa... Hoje as maiores crises são essas, depressão e ansiedade. O que leva a pessoa a isso, ou tá muito no passado, né, que é a depressão, ou muito no futuro. O nosso maior desafio hoje é viver o agora. E é tão interessante, pastor, que Jesus ele veio nos ensinando isso, viver o hoje. O teu passado foi jogado no mar de esquecimento. E o teu amanhã? Não vos preocupei com ele. Então, Jesus, quando ele trouxe muito ensinamento acerca disso. A gente viveu hoje, a gente precisa estar no hoje. Nós precisamos estar vivendo hoje. Porque ou nós estamos muito lá na frente, ou estamos muito... O maior desafio é viver o hoje. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Porque a fé ela nos dá uma expectativa do amanhã, uma garantia em Deus. Mas nós precisamos ter o descanso, né? Jesus ele falou em Mateus
6, se eu não me engano, não vos preocupei com o dia de amanhã. Ele fala, olhe para as aves. Elas não semeiam, elas não findam. Mas mesmo assim o Senhor tem dado o alimento, tem sustentado. Não sois vós muito mais importante do que as aves do céu? Então hoje tudo nos leva a isso, né, pastor? Hoje o mundo nos leva a essa ansiedade, né? Hoje as pessoas, elas estão muito ansiosas, porque o mundo tem nos levado a isso, né? Nós somos a geração do fast food, né? Tudo rápido, né? Tudo rápido, a gente quer as coisas para ontem, né? E sendo que se tem uma coisa que o Senhor nos ensina é esperar. Acho que se você for ler a Bíblia, o que mais o Senhor, sempre nos seus processos, ele nos ensina a esperar. Isaías 41, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E voarão, subirão com asas de águia. Então, a depressão é justamente, acho que a depressão, a ansiedade entra justamente nessa falta de saber esperar, essa ansiedade, né? Essa preocupação no dia de amanhã, no que vai acontecer, o que aconteceu. E sendo que nós só precisamos descansar. Jesus, ele contou uma parábola em Marcos. Ele disse assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. O reino dos céus é semelhante ao homem, que tendo semeado uma semente, foi dormir. E a terra por si mesmo frutificou. Quem é a terra? É o reino, é Deus. Qual o papel do homem? É semear e descansar. Então o reino dos céus é assim, o homem semeou e foi descansar. Enquanto aí fala assim, levantando de dia ou de noite, não sabendo como a semente frutificou. Porque em Eclesiastes 11 diz que assim como nós não conhecemos como é formado os ossos no ventre de uma mulher, e nem qual é o caminho do vento, assim também não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Então nós simplesmente temos que descansar. Esse descanso é o descanso da fé. É o descanso da fé. Tem muitas pessoas que têm um sério problema em descansar, porque tem gente que vê o descanso como imprudência. Existe o descanso da fé e o descanso da imprudência. Eu aprendi isso, pastor. O descanso da imprudência é quando você está esperando uma coisa, você tem feito nada, o que deveria ser feito. O descanso da fé, a espera da fé, é quando você já fez o que tinha que ser feito. Né? Então esse dormir de Marcos 4, 26 é o dormir da fé. Ele está dormindo, mas ele semeou antes. Lá em Atos 12, Pedro estava dormindo, mas Pedro não tinha mais o que fazer, ele estava preso. Aí Deus enviou o anjo para libertar ele. Agora lá em Jonas 1, Jonas vai lá para o fundo do navio e dorme. Ali era o sono da imprudência. Porque enquanto tinham homens lá lutando lá em cima para que o barco não afundasse, cada um orando ao seu Deus, Jonas estava dormindo. Então existe essa diferença de você estar esperando que você já fez o que tinha que ser feito, ou de você estar esperando, mas não ter feito a tua parte. Então o descanso da fé é esse. Eu já fiz, eu já semeei, eu não posso fazer mais nada. Então descansa em Deus, Deus vai fazer. E eu acredito que o que está faltando para nós é isso. Descanso. Esse descanso, né, pastor? Acho que muita gente não está descansando. Né? Não está descansando. Não está descansando. A questão da fé. Então descansa, meu filho. Fica aí ansioso, fica aí com depressão, descansa aí na fé, ter certeza. Hein, apóstolo? Para nós encerrar daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, fala uma última chave aí da unção. Eu fiquei curioso com essa unção de Elias. Essa unção de Elias, você disse que está vindo. É para algum grupo exclusivo, escolhido, ou é para todos que eu preciso para estar apto para receber essa unção? Eu creio que para todos. Para toda igreja? Para toda igreja. Para toda igreja. Não preciso fazer nada. Aí entra a questão... Só da renúncia que já foi falada. Isso, eu acredito que a unção do Senhor, ela está disponível para nós, né? Está mais condicionado a nós do que ao próprio Deus. Então, está disponível, essa unção está disponível. Eu acredito, né, quando eu falo dessa unção de Elias, que é uma unção diferenciada, né, que eu acredito que o Senhor tem para derramar,
é lógico que será sobre homens e mulheres que estão ali posicionados, né? Buscando, né? Aguardando algo do Senhor. Eu costumo falar uma coisa, pastor. Uma das coisas que nós precisamos para receber a unção de Deus é a sede dela, né? Nós precisamos ansiar, né? Nós precisamos ansiar, nós precisamos ter sede. Deus não vai te dar nada daquilo que você não anseia. Deus não vai te dar nada que você anseia. Então, acho que se há uma sede no teu coração de receber algo, sabe, sobrenatural, Deus vai derramar isso em corações que têm sede. Corações que anseiam. E esse anseio não são anseios de palavras, são anseios de uma vida, que demonstrem uma vida que realmente quer. Porque o Senhor, ele não está olhando para o que você está falando. Ah, eu quero. Não, ele vai testar esse querer na sua vida, né, nas suas atitudes, no seu gesto, no seu dia a dia. As suas atitudes vão mostrar se realmente você quer. Então, é justamente aí, né, essa sede. Então, eu acredito que isso virá sobre pessoas assim, né, que realmente mostraram essa sede para Deus. Estava já nessa busca. Isso. Eu tive uma visão uma época, eu vi um leito do rio vazio. O leito do rio estava vazio e estava cheio de corpos de pessoas mortas. Na visão, mortas, né? Meu Deus. E tinha um homem, que era um pastor, que eu conhecia, com um balde de água. E quando ele vinha jogar um pouquinho de água na pessoa, e a pessoa ressuscitava. Jogava um pouquinho e ressuscitava. Mas só que era muita gente. Então ele ia lá, trabalho de formiguinha. Um pouquinho. Mas de repente, vinha um rio enchendo os leitos do rio. Que estava vazio, o leito estava vazio e de repente veio o rio. E aí ia tocando aqueles corpos. E aí eles iam ressuscitando. É o rio de Deus. Meu Deus. É um som de Elias. E abrindo um parênteses aqui, pastor, no rio de Deus, só pra gente finalizar, Jesus, ele disse, né? Aquele que tem sede, vem e beba. Mas aquele que crê, fluirão em rios. Eu costumo falar uma coisa, né? Porque ter sede para beber, você tem sede, você vem, bebe e acabou, saciou tua sede. Agora, crer, né, vai muito além do que saciar uma sede. Se você tem sede, você vai beber, mas se você tem fé, você vai fluir. Porque para os rios você precisa crer, né? E esses rios é justamente essa ativação também dessa unção, que eu trago, inclusive, no meu curso Ativando a Unção, sobre esses níveis, né? Porque eu me lembro que Existem níveis de unção. Isso, existem níveis. E uma vez uma pessoa me perguntou, porque eu trouxe essa aplicação, que há rios, que Jesus falou, fluirão rios. Aí me perguntou, mas quantos rios são? Eu falei, o que determina é a sua fé. Então, fé vai determinar. 2, 3, Isso. não tem limite. Não tem Depender limite. da fé. Não tem limite. Eu vi um pastor falando de 7 rios, mas pode ser 10, pode ser... Não, não É tem plural, rios. É rios. Rios. Rios de unção. Amém. Então compartilhe com aquele que tem sede. Você sabe quem tem sede? Compartilhe esse programa para aquele que tem sede, porque com certeza foi liberado muitas chaves. Apóstolo, obrigado por ter cedido seu tempo, cada conhecimento, palavra, unção. Que Deus abençoe seu ministério mais e mais. Cresça e que essa mentoria aí alcance o Brasil inteiro, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu que sou grato. Pastor Ariston Júnior, que Deus abençoe cada vez mais esse canal. Tem sido um canal de edificação para muitas pessoas. Eu mesmo tenho assistido e tem sido uma bênção. Que o Senhor continue honrando e abençoando o seu ministério. Amém, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser, hein? Apóstolo.